ignorância, calavam-se completamente quando os outros eram presos. Só com o santo Lula, o chefe mor da Larápio. Muito obrigado. Deputado Zé Guimarães, eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência imensamente pela paciência. Muito obrigado. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 9 minutos. Senhor presidente, queria que aumentasse um pouco o meu som. Senhoras e senhores parlamentares, eu quero nesses 9 minutos dialogar sobretudo com aqueles que nos acompanham nesse momento aqui na tribuna desta Câmara, especialmente nós nordestinos, para falar sobre um tema que o país todo de hoje para amanhã vai estar ligado. Primeiro, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E segundo, pelo que poderá acontecer em decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, o STF. E ao fazer esse pronunciamento, senhor presidente, o faço porque eu não só tenho uma convicção, mas tenho uma relação com o presidente Lula de mais de 30 anos, de amizade, de relação política, de construção política e de defesa intransigente daquilo que para nós é fundante da democracia, a legitimidade e o respeito às regras estabelecidas. Hoje, no Rio Grande do Sul, eu ouvi alguns aqui falarem, alguns produtores colocaram as máquinas para tentar interditar a chegada do Lula lá no túmulo de Getúlio Vargas. E eu ouvi alguns aqui dizerem que esses produtores merecem a nossa defesa, merecem o nosso apoio. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, esses mesmos que botaram algumas máquinas para interditar a passada do Lula são os mesmos que mais ganharam dinheiro na época do presidente Lula, com os programas da agricultura, do Plano Safra, deputado Pedro Kizai. E Vossa Excelência, que é de Santa Catarina, sabe muito bem quantas vezes eu via no Palácio do Planalto alguns de vocês aqui batendo palmas porque nunca se via um presidente nordestino ajudar tanto o agronegócio nesse país. Quem está ameaçando a democracia é aqueles que querem, com base na força, utilizando instrumentos de força para impedir o direito de ir e vir. Eu falo, senhor presidente, senhores parlamentares, do presidente Lula. E falo como nordestino, porque qualquer um aqui, a não ser por preconceito, ou por ideologia, ou por outra razão, vai deixar de reconhecer o que representou o Lula, o que ele representa para o Brasil. Aqueles que nos assistem sabem muito bem, aqueles que nos acompanham sabem muito bem. E é por isso que não teve na história recente do Brasil nenhum presidente que fizesse tanto e bem feito para aqueles mais pobres do Brasil. Aqueles que estão com Lula, e é por isso que ele não pode ser perseguido e muito menos preso, é porque sabem que sem ele, eles não tinham o direito de pensar, não tinham o direito de entrar na universidade, não tinham o direito de colocar uma dentadura, não tinham o direito à cisterna de placa, não tinham o direito de sonhar com os programas que foram estabelecidos e organizados pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma. Aqueles que estão com Lula, observando, e todo o país está assistindo, alguns torcendo, e nós, como democratas que somos, nós queremos dizer para o Brasil: o Supremo Tribunal Federal não pode ser pressionado nem por nós e nem por qualquer órgão de comunicação. O Supremo Tribunal Federal tem que analisar pelo olhar do direito, não pode ser pressionado nem por nós nem por esta casa e muito menos pelos grandes conglomerados da comunicação, porque senão ele corre o risco de não fazer justiça. Querem, deputada Jandira do Rio de Janeiro, que viveu talvez um dos maiores dramas com o episódio que aconteceu com a morte de Mariela, pelo fato de ser deputado do Rio de Janeiro com os companheiros do PSOL. Todo mundo sabe. Eles querem prender o Lula. Eu aposto que o Supremo Tribunal Federal vai conceder amanhã o habeas corpus. Eu aposto nisso. Eu confio.
quero dizer para vocês aqui e para o meu Brasil, para o meu país. Mas querem prender o Lula, porque ao prender o Lula, eles estão arrebentando com o sonho de mulheres e homens desse Brasil que cresceram e acreditam que é possível a gente construir um país justo. As pessoas, minhas queridas deputadas e deputados para a cidadania, lá no Nordeste, quando falam com a gente, elas dizem: o que seria de nós sem o Lula? Eu não tinha direito a nada, eu não tinha ascensão social nenhuma, eu não tinha sequer uma moto, não tinha nem uma bicicleta, e o Lula me deu a oportunidade de crescer na vida. Esse ser humano extraordinário que ele é, e eu estou falando dele aqui, meus companheiros e companheiras, não é nem como político, nem como Lula metalúrgico, eu estou falando como Lula sertanejo, de uma região. A gente conversa com os deputados aqui, todo mundo diz: eu nem sei como é que eu vou fazer campanha no meu estado, porque ninguém quer fazer campanha contra o Lula. Por que então isso tudo? É porque o Lula representa a alma, as pessoas se sentem representadas nele. Ele tem um coração que se identifica fortemente com o coração de milhões e milhões de brasileiros, querendo alguns ou não, querendo poucos ou não. Deputado Pracidelli, mesmo São Paulo, o que seria de São Paulo e Rio de Janeiro não fossem os nordestinos que imigraram para lá na década de 70 à procura de um emprego, e hoje todo mundo diz que iria voltar os governos do Lula para o Nordeste, porque o Nordeste brasileiro virou porta de entrada de crescimento, de desenvolvimento e de geração de oportunidade. É claro que nós estamos protestando, é claro que nós não vamos aceitar essa prisão do Lula, que os grandes meios de comunicações comentam que ele será preso na próxima semana. Evidentemente que a democracia brasileira não pode aceitar isso, porque ninguém, aliás, a nossa Constituição, aquilo, como disse o deputado Vadir, aquilo que está na nossa Constituição é cláusula pétrea, o trânsito em julgado, o direito do apenado recorrer a todas as instâncias em liberdade, é um elemento fundamental e fundante do Estado democrático de direito. E nós não podemos viver sobre essa ameaça. O correto era o Supremo julgar as ações diretas de constitucionalidade, as ADCs que estão tramitando lá. Mas nós estamos confiantes que os brasileiros e brasileiras, nós vamos atuar, e a nossa unidade, como foi dito aqui pela deputada igualmente Jandira Fegali, a nossa unidade é fundamental nesse momento que a democracia brasileira corre riscos. E corre mesmo. Como querem realizar uma eleição livre e democrática sem a participação do presidente Lula? Podem votar contra, mesmo aqueles ingratos que passaram o tempo todo ao lado do Lula e de uma hora para outra começam a achicalar o maior presidente da história desse Brasil e um dos maiores seres humanos que nós já vimos na nossa história, pelo menos como eu já vi. Por isso que nós não podemos tergiversar num momento como esse. Meus companheiros das bancadas do Nordeste, de Alagoas, de Sergipe, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Espírito Santo, parte do Espírito Santo, deputados do Pernambuco e da Bahia, vossas excelências sabem que o Nordeste brasileiro não é mais aquele, e todo mundo aqui, deputado Hugo Mota, lá do estado da Paraíba, o que seria da Paraíba sem o presidente Lula, o que o governo fez? Deputado Mário Lopes, não precisa ser do PT, nós precisamos defender aqueles elementos que são fundamentais para sustentar a democracia brasileira. Não tem outro caminho para o país que não seja pela democracia, disputar a eleição e ganha quem tem voto. O PT, o Lula, perdeu 3 eleições seguidas e soube aceitar os resultados. Não pode ter eleição sem a participação do presidente Lula. E o momento agora é de unir as nossas forças para dizer ao país: nos mobilizemos, vamos estar com o Lula, porque ele merece, ele é um ser humano, como qualquer um nordestino, lá da Alma, lá de Caetés, lá de Garanhuns, lá do meu... E eu concluo, senhor presidente, lá do meu sertão de Queramubim, por onde nós passamos. Eu imagino aqui, meus queridos deputados e deputadas, como nós estamos sentindo. É claro que estamos, porque nós não temos uma história, não é eleitoral com o presidente Lula, não. É uma história de vida, de compromisso com a democracia, de compromisso com os trabalhadores, que nunca recuamos naquilo que nós sempre defendemos. É por isso que eu quero, nesse momento, arguir a minha família que mora lá no meu encantado Queramubim, que aliás o Pato Ananias esteve lá.
lá naquele pedaço do solo cearense, Patrúcio, lá naquele projeto de irrigação que você foi feito por agricultores familiares, quando Vossa Excelência era ministro do Desenvolvimento Social, e você viu a alegria daquele povo. Aquele povo está rezando, aquele povo manda mensagem para nós e dizem, tudo aquele povo diz, nós estamos com o Lula, o Brasil precisa do Lula, não é meia dúzia de provocadores que vão interditar esse... Tá bom, obrigado, deputado. Obrigado. Encerrada a votação. Deputado Sérgio Souza com a palavra. 5394. Não, 2.